Sobre os irmãos, amém? Só me ajeitar aqui. Amém? A gente vai estar dando sequência de os assuntos que têm sido tratados, né? Semana passada falou a respeito de descontrole emocional, ou foi a respeito, foi nesse termo assim, descontrole emocional, alguma coisa assim, né? E hoje nós vamos falar a respeito de pensamentos, porque na verdade tudo isso vai resultar naquilo que a gente vai reagir, ou também, como vai ser falado aqui, o que a gente fala, né? Porque tem muito poder, obrigado, irmão, no que a gente fala. Mas só para ressaltar aqui, que eu falei domingo de manhã na escola bíblica, estava falando com os irmãos, hoje a gente está vivendo um tempo de facilidade, correto? Tecnologia, as coisas muito práticas, porém, isso vai deixando às vezes a gente meio manco em alguns aspectos. Eu não sei se vocês perceberam, a gente quase não folheia a Bíblia aqui dentro, e mal está abrindo, às vezes, nem no celular a Bíblia. E isso está deixando a gente, às vezes, muito dependente. Hoje já tem no YouTube quem ora pela gente, a gente só fica lá ouvindo, né? E, na verdade, tudo isso aqui mesmo, independente de quem subir aqui, que eu creio que Deus usa, né, a pessoa que se coloca na direção dele para falar, essa palavra ela só vai ter efeito dentro da sua vida a partir do momento que você traz ela para dentro de si e coloca em prática. Então, assim, por questões de tempo, a gente bota ali para ser mais rápido, para você não ter tempo de procurar. Mas procura a partir de agora, nem que seja anotar no celular mesmo, anota os versículos, vai em casa. Porque às vezes você estando ali, você vai ler um outro versículo que eu talvez não li aqui, ou outro pastor, seja quem for, e você vai se alimentando. Porque a gente tem que ler aquilo ali. Antigamente a gente gravava número de telefone das pessoas na cabeça, hoje a gente não sabe às vezes nem o nosso. E a palavra de Deus ela tem que estar na nossa vida, para combater os pensamentos que hoje a gente vai estar sendo falado aqui. A minha esposa falou que eu tenho mania de ficar botando a mão aqui no nariz. Vamos fazer o seguinte, toda vez que eu botar, vocês falam aleluia. E realmente eu tenho mania, eu não tenho coceira no nariz, mas parece que é um refúgiozinho que eu vou aqui e coço o nariz. Mas a gente vai ver que a maior parte desses problemas emocionais, seja inveja, amargura, rancor, tudo começa aqui, com um pensamento. Porque a gente permite. Sendo que os pensamentos, embora a gente permita que eles entrem, a gente não tem controle sobre eles. Se eu falar para vocês agora, conta de 1 a 50 aí na sua mente aí. Está contando? Agora fala o seu nome. Fala o seu nome aí. Fala o seu nome. Aí, tá vendo? Parou de contar. Sendo que o seguinte, a gente não consegue controlar nosso pensamento, mas a nossa boca pode mudar o que está aqui dentro. Porque a nossa boca, ela vai ter mais poder do que a nossa mente. E a gente vai entendendo, como foi falado aqui no domingo de manhã, na escola bíblica, a respeito da espada do Espírito, que é a palavra. E ela é uma arma, e a gente tem que usar. Por isso que eu estou falando aqui a respeito da gente se aprofundar em conhecer, porque a gente só vai poder usá-la se a gente souber que a gente tem ela e como usar. E esse pensamento, quando eu falo da palavra, porque pensamentos negativos vão vir. E infelizmente, como a parábola do semeador diz que a palavra ela é semeada, um em terra seca, outro em terra com espinhos, outras com rochas, e só uma parte que é na terra boa, isso é a respeito da palavra de Deus. Mas os pensamentos negativos, parece que 100% da nossa mente é fértil, né, para receber. Porque é muito mais fácil a gente acreditar nas coisas ruins do que nas coisas boas. O atual governo que entrou aí, muita gente ficou desesperado. Por quê? Veio o pensamento que vai ser isso, que vai ser aquilo, X, eu não estou entrando em questão de política aqui. Mas o que nós temos que fazer? Quem que é o governador de todas as coisas? Quem que cuida da nossa vida? Aí a gente vai usando essa palavra, a gente vai declarando com a nossa boca e vai quebrando esses pensamentos que muitas vezes vão nos destruindo. Porque os pensamentos negativos,
Vocês não falaram aleluia com você agora. Os pensamentos negativos, nós vamos construindo coisas ao nosso redor. E por muitas vezes, não somente o pensamento, mas o que nós falamos. Por a gente alimentar ali coisas que a gente escutou dos outros, coisas que a gente às vezes passou na nossa vida. E essas coisas ficam lá. Eu não sou ninguém, que eu não vou ser feliz, que eu não sirvo para nada. Mas aí vai dizer lá que Jesus me escolheu nele, desde a fundação do mundo. Então antes que a gente fosse gerado no ventre, que nem a Janine está ali com a mãe dela, antes que ela fosse gerada no ventre da mãe dela, ela foi gerada em Deus, antes da fundação do mundo. E se a gente entende, a gente conhece essa palavra, a gente combate esse pensamento. A gente às vezes está pautado pelas notícias. Ó, a mão aí, rapaz. Agora eu vou falar direto, aleluia. Às vezes a gente está pautado pelas notícias que estão à nossa volta. A gente vai ver como aconteceu, que eu não me aprofundei na notícia, mas o que aconteceu lá na creche, o que aconteceu com outro rapaz lá que esfaqueou lá na escola. Tudo isso começou num pensamento. E talvez ele verbalizou isso. Eu vou lá. A palavra, ela tem muito poder. Eu estou falando do pensamento, que no pensamento começa. Jesus vem falar que se a gente olhar para uma mulher com intenção impura no coração, a gente já adulterou com ela. Jesus não estava querendo botar algo impossível de repente, talvez acontecer na mente. Mas ele estava querendo prevenir a gente lá na raiz. Porque a Bíblia também fala que se você odiar o seu irmão, você já é um assassino. Porque com certeza um dia esse rapaz, ele teve ódio. Com certeza esse rapaz que fez essa situação, um dia ele alimentou esse ódio dentro do coração dele. E por vezes, por que não, às vezes aqui dentro da casa de Deus, a gente às vezes está permitindo pensamentos. Nossa, mas naquela igreja lá, sei lá, a gente às vezes vai amaldiçoando, a gente bota para fora. Isso dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho. E em Provérbios 23, versículo 7. Diz, porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Come e bebe, te disse ele, porém o seu coração não está contigo. Aqui está falando imaginou, e tem outras versões que falam assim como você pensa, você é. Então o que está dentro do seu pensamento vai refletir como você é. A Bíblia vai declarar que tudo que sai da sua boca é o que está cheio dentro do coração. Em Provérbios 15, versículo 13, diz que, deixa eu esperar ele abrir ali para todo mundo ler. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Se eu não me engano, acho que alguém leu esses dias, não sei se foi o Google, ou resseca os ossos, alguma coisa assim, né? E o coração alegre aformoseia o rosto. Por quê? Nos nossos pensamentos a gente tem que estar em quê? Introduzindo a palavra de Deus, as coisas boas. Não estou fazendo aqui reunião de, que nem o pessoal fala, de coach, de autoajuda, não é. É porque Deus falou, se tiver que alguma coisa ocupar a sua mente, tudo que for de boa fama, tudo que for de boa índole, que for louvável, isso ocupe o vosso pensamento. A palavra de Deus, ela vem para nos exortar no sentido de nos corrigir, mas também de nos impulsionar. Ela vai falar que o quê? Que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E muitas vezes a gente vai ver essa realidade dentro da nossa casa, não é assim. Aí no nosso pensamento, eu não vou ser, minha casa acho que nunca vai ser assim. Aí você verbalizou, você de fato aconteceu aquilo dali. E a gente tem que fazer o contrário. Eu não estou vendo. Senhor, a minha casa é tua. Por mais que você esteja lá com seu filho drogado, bêbado, a minha casa é do Senhor. Seu trabalho, às vezes você não está fechando nada. Quem me deu foi o Senhor. Ele vai abrir as portas. Ele já abriu as portas. Começa a abençoar. Não estou falando aqui que eu sou perfeito, irmãos. Tem hora que esses pensamentos às vezes vêm de forma, porque as circunstâncias, como a gente estava falando domingo, problema tem hora que parece que vem em cacho, né? Vem tudo junto. Ele não vem em prestação para a gente resolvendo aos poucos, não. Ele vem tudo junto. E às vezes aquela pressão é tão grande que os pensamentos ficam tão ruins que se a gente não se apegar em Deus, a gente verbaliza coisas que não deveria. E a palavra, ela tem um poder muito grande.
Se a gente for parar para analisar, Deus criou o mundo com a palavra, porque fala que no início era o verbo, e o verbo era Deus. Tudo é a palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, não é somente ler, porque quando você está lá aplicando seu coração a ler, mas Deus está falando com você, alguém está falando com você, uma palavra foi declarada, uma palavra foi dita, foi referida para você ali, você toma posse daquilo que faz mudança para você. Só que se a gente ficar alimentando esse tipo de situação, em Salmos 42:7, Salmos 42:7. Fala que um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas, as tuas vagas têm passado sobre mim. A gente vai ver na palavra que quando a gente começa a ter esses pensamentos negativos, esses pensamentos que não são de Deus, a mão aí coçando de novo, uma coisa vai chamando outra. Se você está pensando negativo, aquilo vai, como a gente leu lá no início, você é o que você pensa. Então se a gente traz isso, um abismo vai chamando outro abismo. Nossa, minha casa é uma droga, meu trabalho é muito ruim, vai ser mesmo muito ruim. Se você já acorda de manhã, que nem a pessoa fala acordar com o pé direito, eu acordo com os dois, né? Que nem diz a brincadeira, a gente não tem como tirar para acordar, né? Mas se a gente já acorda amaldiçoando o dia, a gente já acorda amaldiçoando, de repente o café que você queria ficou um pouquinho mais forte, ficou mais fraco, abençoa, agradece, declara: Senhor, obrigado por esse banquete, obrigado pela minha casa. Estou falando aqui talvez coisas que já foram faladas em outros momentos, mas coisas que muitas vezes, os pensamentos que às vezes a gente olha, a gente não está vendo como a gente quer. Só que a tendência de quando a gente reclama, ou quando a gente alimenta esse tipo de pensamento, a tendência é só piorar. Deus não tem pena da gente. Você chega lá: Deus, tem pena de mim, Senhor. É lógico que a gente às vezes chega com o coração quebrantado diante dele, pedindo a misericórdia dele. Mas se tem algo que tem que haver uma mudança, Senhor, em nome de Jesus, sob a tua palavra, eu declaro que aqui vai ter bênção. Eu declaro que aqui vai acontecer A, B, C, ou qual for a bênção que Deus prometeu. Ele te deu essa autoridade. Ele falou que no nome dele todo o poder foi dado. E está faltando a gente às vezes verbalizar isso. Mas em vez da gente verbalizar, o que vai acontecendo com a gente? A gente vai se retraindo. E a gente fica ali amuado. E a gente está ali com poder, ó, tá aqui, ó, no ponta da língua, para falar: está repreendido em nome de Jesus. E muitas vezes a gente usa essa língua para quebrar pau com os outros, para arrumar confusão, para fazer tanta coisa errada. Eu falo do exemplo que a gente teve há poucos dias, que bateram no nosso carro e o cara saiu num nervoso dentro do carro dele. Eu já de longe falei: calma, velho, calma, eu vou pagar. Foi eu que causei a situação. E ele chegou tão nervoso que as crianças começaram a chorar, desesperado, que ele vai bater no papai, que isso, que aquilo. Eu tranquei a porta, sei lá o que o cara queria fazer, né? Aí quando ele viu aquela situação toda, ele caiu na real. Mas se eu parto para falar às vezes alguma coisa que não era para falar, ou a minha reação, o meu pensamento está aqui dentro: hoje eu estou doido para pegar um, para acertar um, o que poderia ter dado aquela situação? E resolveu. E uma situação que aconteceu, que eu falo que serve talvez como testemunho, não para me gloriar, mas o carro dele tinha seguro. Aí eu falei assim, aí na hora eu falei: seu carro tem seguro? Ele falou: tem. Eu fiquei mais tranquilo. Aí ele falou: cobre dano de terceira? Ele falou assim: eu teria que estar errado na história, mas se você quiser eu boto lá no relatório que eu estou errado, tal, aquela coisa toda. Aí na hora você está nervoso, já está preocupado que você já tem que pagar, eu concordando: não, realmente tal, aquela coisa. Aí acabamos de pegar, eu fui com o carro de Janaína, eu cheguei para ela e falei: amor, isso não está certo. Aí nós oramos a Deus, aí no dia seguinte até o pastor também foi lá em casa, oramos também.
E eu liguei para aquela mulher, eu falei, olha, não precisa escrever nenhuma versão que você estava errada, não. A minha fé, ela não me permite mentir. E pode deixar que eu vou assumir o conserto do meu carro. Acho que para ela deve ter pensado que eu era maluco. Mas de certa forma eu verbalizei aquilo que só pensou. Porque às vezes as coisas boas também a gente pensa em fazer, a gente não faz também. A gente não verbaliza. E eu confesso para os irmãos, foi um prejuízozinho razoável. Foram 2 carros. E justamente no mês que estava bem fraco de venda, de sentido de fechar os negócios. Para a honra e glória do Senhor. Esses dias agora, todo dia à noite, estava visitando cliente lá, já vi uma parceria lá que eu estava esperando um tempão, de um cara que eu mandei mensagem já tem uns 2 meses, ele nem tinha respondido. Eu quase que eu verbalizei, botei obrigado pelo retorno. Mas Deus foi tão bom, é o preço da verdade. Aleluia. É o preço da verdade. E Deus abre as portas. Pague o preço. Verbalize. Senhor, não era o que eu queria. Mas eu podia, aí a gente às vezes fica pensando, poxa, amassei meu carro que era de trabalho, causei uma situação lá com aquela pessoa, mas eu posso falar também, Senhor, o Senhor guardou todo mundo que estava lá dentro, tinha minha mãe, tinha minhas 2 filhas, irmão, ninguém se machucou, a mulher do cara estava grávida, aí eu posso o quê? Verbalizar o que é? Senhor, obrigado, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor sabe de todas as coisas. A gente tem que verbalizar as coisas de Deus. E a gente tem como mudar os nossos pensamentos. Em Colossenses 3, versículo do 1 ao 2. Colossenses 3, versículo 1 e 2. Vou só começando a ler aqui. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são daqui da terra. Irmãos, a gente tem pessoas aqui que já atravessaram, acho que mais da metade da vida, né? Se a gente for ver pela estatística do Brasil, eu já estou mais da metade, né? Vou fazer 40, a média é 70, então já passei da metade. E a gente, quando é jovem, a gente não acha que nunca vai chegar. Parece que a vida vai durar muito tempo, as coisas vão passar mais devagar. A gente, quando está para querer aprender a dirigir, a gente fica doido para fazer 18 anos, aqueles anos não passam. E quando você tira a carteira, quando você vê, você já tem 20, 30 anos de carteira. Quando você vê, você já está ensinando a outra a dirigir. Enfim, e a vida passa muito rápido. E o que eu quero dizer aqui é o seguinte: quando Jesus fala para a gente pensar nas coisas lá de cima, é porque a nossa vida aqui embaixo, a gente às vezes tem tantas coisas que a gente planejou e talvez não foram como a gente imaginou, mas a gente tem um céu nos esperando. A gente tem um Deus que preparou morada junto a Ele. E a gente tem que pensar nessas coisas. Por mais que a situação não está de acordo com como você quer. Fala, Senhor, por mais que esse aperto financeiro, essa situação dentro da minha casa, porque eu escutei uma coisa, é uma verdade, as pessoas que você menos consegue mudar, são as pessoas que mais mudam você. Então assim, Deus está nos preparando, para quando a gente chegar lá, todos esses apertos, todas essas situações, que vão exigir que nossos pensamentos estejam saudáveis, são para nos preparar lá, para quando a gente chegar lá, a gente poder ter motivo para dar glória. Eu nem sei nem o que a gente vai fazer lá, porque fala que nem olho viu, nem ouvido ouviu o que a gente tem preparado. Fala que a gente vai andar em rua de ouro. Sabe o que é isso? O que a gente valoriza aqui na terra vai ficar aqui, ó, debaixo dos pés. Lá não vai ter sol, a glória do Senhor vai iluminar a terra lá que Ele vai preparar para a gente. E a gente vai poder falar com Ele, estar com Ele. Esse é o pensamento. Quando você ficar triste com as circunstâncias, lembra, Ele pagou um preço por você, para que esse dia, que agora para alguns parece distante, para outros talvez parece mais próximo, parece que a senha já está chamando, e a gente ninguém sabe. A senha, meu amigo, talvez a gente pensa que é o mais, que está mais cansado, meu amigo, às vezes vai um novinho, ó, dá um tropeção ali, já pulou a senha, já foi embora. Graças a Deus não chamaram minha senha no dia do carro lá, né? Graças a Deus.
Por enquanto, eu ainda quero ver minhas filhas crescerem, se o Senhor permitir, mas se for para lá, glória a Deus, amém? Em Efésios 4, 22 ao 24, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Então esse pensamento, essas coisas ruins, nós temos que substituir. Despir-se é como se fosse uma roupa. Você que determina, você tirar isso de você. Você tirar isso da sua vida e vestir. Vestir não somente no sentido de ler a palavra, mas de declarar. Falar, a partir de hoje eu sou um novo homem, eu sou uma nova mulher. Eu vou ser um bom filho, eu vou ser um bom marido. Declare, por mais que você não consiga ser ainda, mas declare. Eu já contei que uma vez, quando meu irmão foi o primeiro a se converter, e a gente é uma família razoavelmente grande, deve ter umas... Grande pode dizer, né? Deve ter o quê? Umas 15 ou 20 pessoas. E eu lembro dele um dia falando que ele separava lugares dentro da igreja. Lógico que se a igreja estivesse cheia, alguém ia sentar ali. Mas ele separava cada lugar ali e falava, um dia a minha família vai estar aqui. Todos se renderam ao Senhor, para a honra e glória do Senhor. E vou te falar, não foi fácil. Quando eu falo de droga, eu já fui buscar meu irmão manifestado na rua usando droga. A gente já foi buscar meu irmão na rua bêbado. É um preço às vezes muito complicado. E principalmente quando a gente está a gente se converte, a gente quer que a nossa família espelhe a palavra de Deus. Mas a realidade às vezes é diferente. Mas alguém não desistiu de verbalizar. O meu irmão, esse primeiro, aleluia, amor, ele era sacoleiro na época, e ele vinha aqui uma vez por mês mais ou menos, e ele foi o primeiro a se converter. E eu lembro que ele, quando saiu daqui, ele orou, ele consagrou a nossa casa, orou, e eu lembro que, eu falo assim, ele estava tão na bênção de Deus naquele momento, que eu falo assim, porque assim, a gente não tinha essa crença assim em Deus, a gente não conhecia a palavra dessa forma. Eu tinha uma questão que eu não dormia bem à noite, todos os dias eu acordava no mesmo horário, e justamente quando meu irmão estava lá, eu dormia muito bem. E eu lembro dele evangelizar lá em casa, meu pai pegava às vezes o folheto lá na época da igreja, ou o jornal, não lembro o que era, e ele usava para forrar o fogão lá na hora da fritura, ele não dava importância. Ele falava que jamais um dia ia dar oferta na casa de Deus. E depois ele se converteu, não tinha um culto que ele não dava oferta. Ele colocava perfume no envelope do dízimo dele, mas porque alguém um dia declarou, não só pensou. Porque às vezes a gente não está com pensamento negativo, a gente está com pensamento positivo, ou digamos assim, pensamento em Deus, mas a gente não verbaliza. Eu lembro que esse irmão, ele chegou e falou assim, para minha mãe, falou, mãe, em nome de Jesus, eu declaro que a próxima vez que eu vier aqui em Friburgo, meu irmão vai estar dentro de uma igreja. Não me perguntem como, mas 2 semanas depois, meu irmão tinha comprado uma Bíblia e estava dentro da igreja. Irmãos, eu falo isso por testemunho vivo. Eu falo assim, Deus é maravilhoso. Só que esse Deus é o mesmo Deus que está aqui. Ele está aqui hoje. Ele está aí com você. Ele quer usar a sua boca. A Bíblia fala, se confessares com a tua boca, primeiro a gente confessa com a boca, e creres no seu coração, você vai ser salvo. Então primeiro a gente confessa, depois a gente crê, porque quando a gente fala, a gente acredita mais, a gente tem fé. E em Provérbios 4, 23 diz, que depois que a gente começa a alimentar com a palavra de Deus, Ele nos orienta sobre tudo que se deve guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Ele não falou isso aqui à toa. Só que em Tiago também fala que um órgão tão pequeno como a língua pode botar fogo no circo. Muitas vezes a gente usa a nossa boca para abençoar, mas a gente usa também para amaldiçoar.
E vai falar como é como um navio. Você vê que o navio é muito grande, o leme é pequeno em relação ao navio. Mas quando ele começa a virar, aquele bitelão tem que obedecer. O cavalo com aquela força toda, bota aquele freio, né, que chama, né? E o cara conduz. E assim é a nossa língua. O poder está aqui na nossa língua. Só que a Bíblia fala que da mesma fonte não pode jorrar água doce, não pode jorrar ao meio do tempo salgada. Então por isso que vai falar, como está lá no início, que a gente fala o que está cheio. Se o que está ruim, então começa agora, vai se alimentar de água doce, que é Jesus. E ele fala que quando a gente beber da água dele, do nosso interior ia fluir o quê? Rios de água viva, porque produz vida. Gente, a palavra, eu não sei se vocês já passaram por isso, eu comentei isso aqui domingo. Às vezes a gente passa um tempo talvez sem folhear muito, ou pegar assim com aquele, fala, poxa, hoje eu quero degustar a palavra de Deus. Parece que as palavras vão saltando. Eu falei, rapaz, tem isso aqui. E às vezes a gente está querendo direção, a gente está querendo algo de Deus, que Deus fale com a gente através do profeta. Está lá prontinho a palavra dele lá, proferida para você, para mudar a sua vida. E a gente não faz uso dela. Fala, Jesus falou isso aqui. Então agora verbaliza e vai acontecer. Porque ele falou que se a gente tivesse a fé, como um grão de mostarda, a gente não diria ao monte, da ordem ao monte, para ele se mudar de lugar. Ele não disse isso. Poder da palavra. Só que às vezes a gente não vai ver na hora, como foi esse processo da minha família. Mas vai acontecer. É como ele fala da parábola do semeador. Se você for parar para analisar, uma pessoa que tem fé é um lavrador. Porque ele planta a semente, ele rega, e muitas vezes ele não está vendo nada. Não está vendo nada. Mas uma hora vai acontecer, uma hora vai frutificar, uma hora vai. Não adianta a gente querer antecipar as coisas. Eu lembro de uma da minha irmã, quando a gente estava no início, que a gente se converteu, eu queria ficar chegando lá e falar, se fosse para o shopping você queria ir, né? Mas para a igreja você não quer, né? Ela não queria, não era o momento. O fruto ainda estava germinando lá embaixo, era só o momento de plantar, não era hora de colher. E um dia ela foi sem nenhum de nós pregar. Sem nenhum de nós pregar. Agora, quer dizer que a gente só vai ter pensamento bom? Não. A Bíblia fala, em Efésios 4, aleluia. Eu vou dar aleluia, estou verbalizando. Em Efésios 4, do 26 ao 29, diz, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Você vê só até aqui esse momento aqui, porque assim, a gente pode ter esses sentimentos de ira. Você pode ter. Irai-vos, porém não pequeis. Você vai ficar com raiva. É normal, é natural do ser humano. O que você não vai fazer o quê? É pecar. É verbalizar. É guardar o rancor. Porque depois ele vai falar, não deis lugar ao diabo. Aí às vezes a gente fica querendo se vingar. Não, mas deixa que eu tiver, eu vou falar. Eu tinha que falar. Tinha que falar. Será que tinha que falar? A Bíblia fala que Deus, Ele é o dono da vingança. Só que a gente tem que lembrar que Ele é longânimo. E está nas mãos dEle. É igual nesse dia, esse rapaz lá. Depois eu fiquei pensando assim, falo, cara, ele é digno de pena. E graças a Deus que não aconteceu nada. Mas se a gente se ira e dá lugar ao diabo, acontece toda sorte de coisas que não são boas. E às vezes a gente canta aquela canção que, como João Batista falou, né? Que eu diminua, que ele cresça, que ele apareça. Só que se a gente for analisar esse contexto, era de João Batista, que Jesus falou para depois a gente morrer, fazer morrer a nossa natureza. Porque se a gente só vai diminuindo, como a gente está falando, a gente às vezes vai ficando contido em nós mesmos. A gente vai ficando às vezes só pequenininho ali, você só diminuiu o seu velho homem. Mas uma oportunidade que você der, ele aflora. Então a gente tem que fazer ele morrer. As situações que estão acontecendo na sua família, essas coisas, estão te empurrando,
Precisa morrer para o mundo e viver para Cristo, porque como o Guga falou esses dias aqui, Paulo, não vivo mais eu, senão que ele morreu, mas Cristo vive em mim. Os pensamentos vai ser de quem? Vai ser de Cristo. Isso está em Colossenses, capítulo 3, versículo 5, que diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Tudo isso aqui começa com pensamento. Todas as atitudes que nós tomamos começam com pensamentos e com verbalizações. Só que depois a gente começa a reagir, como o Salmo 42, versículo 5, que diz, quando o salmista diz: por que está batida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, verbalizando, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Quantas vezes a gente está transtornado? Fala para você mesmo, deixa eu te chamar de maluco. Por que você está abatido, ó minha alma? Fala lá diante do espelho. Por que você está assim, cara? Você esqueceu o Deus que morreu por você? O Deus que sustenta todas as coisas? O Deus que chama as estrelas todas pelo nome? Que tomou a porção dos mares nas suas mãos? Esse é o Deus, só que a gente acha que esse Deus tem que servir a gente na hora que a gente quer. E a gente esquece que nós é que estamos servindo a Ele. E Ele vai fazer o que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Mas quando Ele fala assim, eu ainda louvarei, porque naquele momento, talvez Ele não teria motivo para louvar. Mas Ele diz, porque está abatida, ó minha alma? Por que você está pensando tanta besteira? Aí sim você pode falar, não aceito isso. Está repreendido em nome de Jesus. Sai de ré, cão. Né? A Bíblia fala que a gente tem que resistir o diabo, porque ele faz força. Ele quer ficar ali, ele quer implantar coisas que não são boas. Como ele falou, Jesus falou em João 10:10, que o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Aí tem gente que parece que só dá ênfase ao encardido, ao chifrudo, sei lá qual nome que você queira dar. E ó, fulano fez macumba para você, hein? Né? Como já foi falado aqui, essas coisas todas. A gente só se atenta nisso, mas esquece que depois Jesus falou, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então é nessa parte final que a gente tem que colocar aqui na nossa mente. Porque aí vai falar, resistir ao diabo, e ele vai o quê? Fugir. Ele não vai resistir, gente. Jesus venceu o diabo no deserto com o quê? Com a palavra. Quando ele falou, está dito que você pode, transforma esses pães aí, essas pedras em pães. Ele falou, mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. A verbalização de novo aí. Aí vai falar depois lá, né, se você prostrado me adorar, eu vou te dar todos os reinos do mundo. Fala também a respeito de se você se atirar desse pináculo aqui, está escrito na palavra que ele poderia dar ordem aos anjos a respeito dele, mas ele fala, não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe o que isso mostra? Jesus, não, mesmo sendo Jesus, ele não quis usar do poder dele dessa forma, porque às vezes a gente acha que quando a gente vai ter Jesus na nossa vida, a gente vai ser um super-homem, que nada mais vai acontecer de ruim. Aí entra a questão da palavra, quando fala que realmente está escrito, que se a gente se atirar ali, que Deus vai dar ordem aos anjos, mas você vai se atirar? A Bíblia diz que aquele que crê nele vai ser cabeça. Mas todo mundo é patrão? Todo mundo é dono do seu próprio negócio? Ou todo mundo se manda nesse aspecto? E por conta disso, você vai deixar de crer que Jesus está cuidando da sua vida? Porque às vezes você pode ser muito próximo, meu amigo, você sendo empregado. A prosperidade não está ligada, às vezes, muitas vezes, quando fala dos pensamentos, não está ligado muitas vezes você ter muitos bens. É você estar contente. É você estar feliz com o que você tem. Aí vai estar ligado o quê? Pensamento, verbalização. Tinha até uma canção que tinha, na verdade até secular, que fala assim, por isso que Salomão acho que chegou e falou que tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Salomão é um cara que tinha autoridade para falar isso. Tudo era vaidade. E tinha essa canção que era secular, que falava assim, eu queria ter na vida simplesmente
um lugar, eu não sei a letra toda, com mato verde, uma casinha branca, com uma varanda, para ver o sol nascer. E às vezes, a gente está querendo coisas tão grandes, e a gente está esquecendo às vezes, de curtir filho, esposa, e às vezes você só está precisando da casinha branca. Você vê o pôr do sol, você poder aproveitar e alimentar, falar, Senhor, obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado por esse teto. Aí a gente vai mudando nossos pensamentos. Tem uma vez uma situação que o cara queria vender o sítio. Aí ele pediu um escritor para fazer um anúncio do sítio. Aí o cara escreveu: vendo linda propriedade, cortada pelos rios que vem descendo pela nascente da tal, onde o sol corta com os raios solares a varanda, papapá, papapá. Aí beleza, aí depois de um tempo o escritor encontrou com ele, aí vendeu? Eu falei, eu vender? Depois que eu vi o anúncio, que eu vi a maravilha que eu tinha. E a gente às vezes tem que mudar nossos pensamentos. Vê a bênção que você tem. Verbaliza. Senhor, esse carro aqui, Senhor, igual a gente tinha um carro que a gente ia lá para o Amparo com 4 velas, voltava com 2, igual a Tobata rateando. Mas a gente chegava em casa, rapaz, dando tiro, eita glória, né? Mas um dia a gente profetizou, Senhor, obrigado por esse carro, mas se eu puder dar outro, eu vou ficar feliz, né? Mas vamos agradecendo pelo que a gente tem, vamos verbalizando essas coisas. E Josué 1:8, para a gente terminar. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O que ele fala primeiro? Não se aparte da tua boca. Ele não está falando, não deixa de ler, não deixa de proferir a palavra. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Por isso que eu falo, a partir de hoje, pega aqui, não somente lê, verbaliza, isso aqui é vivo. A palavra dele diz que a palavra dele é viva e eficaz. Só que hoje a gente escuta tanta coisa por aí, a gente vê tanta informação que não é a palavra, e às vezes a gente tira o crédito do que é de Deus. A palavra dele continua a mesma. A Bíblia fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Aí vai falar assim, nós não vemos tantos milagres porque naquela época eram os discípulos. Não, irmão. A Bíblia vai falar que no nome dele a gente ia fazer coisas maiores do que ele fez. Está faltando a gente verbalizar, ousadia. Só que o pensamento negativo a gente dá fluidez. Mas quando é de Deus, às vezes você está aqui dentro, você fala assim, poxa, acho que eu vou lá dar um abraço naquele irmão. Eu acho que eu vou orar lá. Mas será que é para ir mesmo? Irmão, você acha que é o diabo que está sugerindo isso? Vocês acham? Que é o diabo que está sugerindo para você dar um abraço, para você orar por ele? Vocês acham? É de Deus, irmão. Então deixa fluir esse pensamento e toma atitude. E vai lá e verbalize. Senhor, te abençoo. Né? Senhor, te abençoo não. Senhor, abençoa meu irmão. Supra as necessidades dele, conforta ele. Eu lembro um dia que eu estava aqui, e esse moço aqui, pequenininho aqui, ele veio me dar um abraço que ele nem sabia como que eu estava precisando daquele abraço aquele dia. E me curou para aquela circunstância, mas porque ele se permitiu. Então que a gente venha estar com os pensamentos que ficam permeando a nossa mente o tempo todo, mas se alimentando das coisas de Deus, e vamos lá, vamos agir. Não precisa ser obreiro, não precisa ser diácono, não precisa ser pastor. Vamos fazer isso aqui valer, para não ser só depender de diácono, de obreiro, de pastor, para acontecer nada aqui dentro. Você tem esse poder dentro de você, que é a palavra de Deus. Muitas vezes a gente sobe aqui, ou vem às vezes para a igreja, e a realidade não é como a gente quer. Mas profetiza. Amém? Porque a nossa guerra é contra o inimigo, não é contra a carne e o sangue. Vamos verbalizar para o lugar certo. Vamos apontar a arma para o lugar certo. E vocês vão ver que vai começar a fazer efeito. Tem horas que é difícil. Tem horas que parece que a gente quer agir, como o pastor sempre fala, a gente quer agir na força do nosso braço.
Mas quando a gente deixa Deus agir, a gente só vê maravilhas. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Aleluia. Fica de pé comigo em nome de Jesus.